do Excel 2010, abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual média C, abre parênteses A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, entre aspas, aparece aqui o sinal menor, seguido do sinal maior, 6, fecha parênteses. E aí ele pergunta ali letra A 3, letra B 3,5, letra C 4, letra D 5,5. Bem, é muito importante perceber que dentro do Excel existe a função média, que retorna a média aritmética dos seus argumentos. Mas a função média C não é a mesma coisa do que a função média, porque vou repetir, a função que é chamada só de média é a média aritmética dos argumentos que estão colocados dentro da função média. Mas a função média C, ela só faz a média dos valores que estão de acordo com o critério indicado no segundo argumento. Assim como tem a função soma C, que soma C está de acordo com o critério indicado no segundo argumento, a função média C, ela faz justamente a média aritmética se os valores estão de acordo com o critério do segundo argumento. E lembrando que quem separa argumento é ponto e vírgula. Então vamos à resolução dessa função média C. Como a gente sabe que quem separa argumento é ponto e vírgula, então aqui, abre parênteses, A1, 2 pontos, C2 é o primeiro argumento dessa função média C. E o primeiro argumento indica A1, 2 pontos, C2, que é o intervalo que vai da célula A1, pontinho aqui na parte superior esquerda da célula 1, até a célula C2. Localizamos a célula C2, pontinho na parte inferior direita da célula C2, e agora vamos ligar de A1 até C2, C2 até A1. Pois bem, o intervalo de células indicado no primeiro argumento são estas células delimitadas aqui pelo quadro vermelho. Então, o primeiro argumento da função média C é um intervalo, o intervalo que será analisado. Esse é o primeiro argumento. Já o segundo argumento, que vem aqui depois do ponto e vírgula, neste meu exemplo está colocando o sinal menor seguido do sinal maior, 6. O que significa, dentro do Excel, como operador de comparação, o sinal menor seguido do sinal maior? Isso significa diferente, diferença. Então aqui, quando eu encontrar um sinal menor seguido de um sinal maior, quer dizer diferente. Vamos ler então esse critério que está no segundo argumento. Diferente de 6. Observa, é a média se os valores do intervalo A1 até C2, A1, 2 pontos, C2, forem diferentes de 6. Quer dizer, ele só pode fazer a média dos valores diferentes de 6. Isso porque o sinal menor seguido do sinal maior significa diferente. Então aqui vamos localizar somente os valores desse intervalo A1, 2 pontos, C2 que forem diferentes de 6. 1 é diferente de 6, 2 é diferente de 6, 3 é diferente de 6, 4 é diferente de 6, o 5 é diferente de 6 e o 6 não é diferente de 6, porque o 6 é igual a 6. Então o 6 eu não vou usar, porque ele pediu apenas os valores diferentes de 6 para essa média C. Então é a média se os valores do intervalo A1, 2 pontos, C2 forem diferentes de 6. E aí, como é que eu vou extrair a média desses valores que forem diferentes de 6? Primeiro eu tenho que somar esses valores. Então vamos pegar o 1 mais 2 mais o 3 mais o 4 mais o 5, que são os valores diferentes de 6 neste intervalo, e vamos somar. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15. Então o resultado da soma é 15. Agora, para obter a média, eu tenho que dividir pelo número de argumentos que foram elencados, observa, para o argumento do critério. Quer dizer, eu só posso agora dividir esse 15 para obter a média pelo número de células aqui que estão no intervalo de acordo com o critério. Quantas células nesse intervalo estão de acordo com o critério diferente de 6? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou pegar o 15, vou dividir por 5 e 15 dividido por 5, como resultado final da média C, eu vou obter 3. Portanto, a resposta para essa questão é a letra A de América. 3 é o resultado. Isso porque eu só realizei a média se os valores forem diferentes de 6. E aí foi o que foi feito. Peguei todos os valores que eram diferentes de 6, primeiro eu somei eles, deu 15, e depois eu dividi pelo número de células que estão de acordo com o critério. São 5 células. E o 15, que é o resultado da soma, dividido por 5 células de acordo com o critério, 15 dividido por 5, igual a 3, o resultado dessa nossa função média C. Por isso a resposta aqui, a nossa letra A de América para essa questão, certo?
Então, bem legal a gente ter percebido isso, porque à medida que nós vamos construindo a função média C, pessoal, até deixa eu colocar aqui para vocês, ó, a planilha do Excel, mostrando de fato essa função que a gente acabou de realizar aqui, ó, que o resultado foi 3. Mas vamos aproveitar um pouquinho e fazer um pouquinho diferente. Vamos imaginar que em vez de colocar diferente de 6, eu coloco o sinal, vamos colocar aqui menor. E aí eu boto 4. Fecho aspas e fecho parênteses. Agora eu estou querendo a média se os valores desse intervalo forem menores do que 4, porque agora o símbolo que eu botei foi o sinal menor. Então eu quero a média destes valores que forem menores do que 4. Então vamos ver aqui, o 1, o 2 e o 3 são menores do que 4. O 4 é igual a 4, então não é menor, o 5 não é menor que 4 e o 6 não é menor que 4. Então eu só posso fazer aqui a média desses 3 valores aqui. Como é que eu faço a média? Primeiro vamos fazer a soma. 1 mais 2 que dá 3, 3 mais 3 que dá 6. E agora eu tenho que dividir pelo número de células que estão de acordo com o critério. 1, 2, 3 células. E 6 dividido por 3, o resultado é 2, como estamos apresentando aí na planilha. Então nós podemos, claro, alterar aí a nossa função média C, colocando outros operadores, botando menor, botando maior, botando diferente, que é o sinal menor seguido do maior, e assim sucessivamente. Podemos colocar menor ou igual, maior ou igual, usar os diversos operadores de comparação que são aceitos quando construímos aqui a função média C, certo? Mas essa aqui da questão realmente deu 3 como resultado.